João, capítulo 11, do verso 1. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, a respeito de caminhar com Jesus, de ter a companhia de Jesus. Nós vamos ler a história aqui de uma família que andava com Jesus, que teve aqui toda uma história com Jesus Cristo, tiveram amizade com Jesus e passaram por diversas situações. Nós vamos falar a respeito disso. Eu queria que você prestasse bem atenção, que você abrisse o seu coração nessa noite. A palavra de Deus fala que onde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. E nós temos a plena convicção de que isso é verdade, de que Jesus está aqui e Ele vai falar conosco. Você que chegou aqui aflito, desanimado, triste, preocupado com alguma situação, deixa agora toda a preocupação nos pés do Senhor e ouça a palavra dele. Amém? Diz assim, João capítulo 11, verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então, nós vamos discorrendo o texto e vamos explicando, para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Então percebe-se aqui que tem um homem aqui que é citado, o nome dele é Lázaro. Esse homem tinha 2 irmãs, Maria e Marta, e esse homem estava doente. E esse homem era irmão de uma tal Maria que havia pegado um vidro de perfume caríssimo e derramado sobre Jesus, ungido a Jesus. Até alguns discípulos à volta dela disseram que era um desperdício estragar aquele perfume, sem entender o que ela estava fazendo. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, que quem anda com Jesus, aquela família, já estava seguindo a Jesus, como o texto acabou de dizer aqui para nós, ela já tinha participado de um ato com Jesus, eles já estavam caminhando com Jesus. Mas Lázaro, apesar de estar caminhando com Jesus, Lázaro, Maria e Marta, apesar de eles estarem com Jesus, apesar de eles terem amizade com Jesus, apesar de eles conhecerem a Jesus, aprender com Jesus, andar com Jesus, Lázaro estava doente. Lázaro estava doente. Então, primeira coisa que nós podemos aprender com essa história de Lázaro, de Marta, de Maria, dessa família que conhecia e andava e tinha amizade com Jesus. Quem anda com Jesus passa dificuldade. Caminhar com Jesus não vai nos privar de passar por situações adversas. Sabia que existe muita gente que começa a ir na igreja porque ouviu alguém falar assim, caminhe com Jesus, vem para a igreja que seus problemas vão acabar. Não é assim, não é verdade. Nós estamos vendo aqui uma história de uma família que andava com Jesus, que tinha amizade com Jesus, mas que estava passando por algumas situações. No caso, Lázaro estava doente. No verso 3, não, no verso 2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor. Então, também, quem contribui com a obra de Jesus, também passa por dificuldades. Por que contribui? O que aquela mulher havia feito? Ela havia, como eu disse, entregado um perfume caríssimo, que na comparação com o salário de hoje, seria 1 ano de salário. Ela pegou um perfume, ela viu quem era Jesus, ela entendeu quem era Jesus, ela entendeu que Jesus, ele valia mais do que qualquer outra coisa, inclusive mais do que 1 ano de salário trabalhado, e ela pega aquele perfume e unge Jesus.
Então nós vemos aqui também que apesar de nós cooperarmos, né, nós temos aqui os obreiros, o Carlão, o Denilson, o Luizinho, o Odirley, né, eu sou um obreiro, né, a Damares, minha esposa, somos obreiros na casa do Senhor, somos cooperadores. O Adriano esteve aqui com a gente na segunda-feira, né, na terça, né, ontem, né, colaborando aqui com a limpeza do núcleo. Tem alguns irmãos querendo, né, colaborar, cooperar com a limpeza, com a obra de Deus, né? Isso é cooperar com a obra de Deus. Mas esses que cooperam com a obra de Deus também passam por dificuldades, passam por situações diversas. Então essa história de que vamos para a igreja, que os seus problemas acabaram, nós estamos vendo que não é bem assim, né? Nós estamos vendo aqui nessa história, e essa é uma das histórias que a gente aprende, né, como o que é realmente o Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. O que são essas boas notícias? Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu mudar a página aqui. Então no verso 3, vamos lá. No verso 3 diz assim: por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama, presta atenção, está doente. Então as amigas de Jesus chegam preocupadas, apavoradas, diante de Jesus e falam: Jesus, aquele que o Senhor ama, o seu amigo Lázaro, ele está doente. Quem é amado por Jesus passa por dificuldades. Eu estou passando por uma situação, eu estou passando por um momento difícil na minha vida. Meus irmãos, teve época na minha vida que eu olhei para o céu e falei: o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Não é possível. O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Tua palavra diz que o Senhor ama o mundo, ama a humanidade. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E eu olhava e falava: o sentimento é: eu estou perecendo, que amor é esse? Eu não estou entendendo. Mas o que nós vemos aqui, e nós vamos ver ao longo dessa mensagem, aqueles que são amados por Jesus passam por situações difíceis. As irmãs de Lázaro, amigas de Jesus, era uma família que vivia com Jesus, que andava com Jesus. Jesus, quando veio em carne, ele veio como homem, como pessoa. A Bíblia fala que ele se desfez de todas as suas qualidades de Deus. Ele se desfez de todos os seus atributos de Deus. Ele veio como uma pessoa. Eu já disse aqui, ele nasceu, veio dentro de uma placenta, cresceu, aprendeu a falar, aprendeu a andar, caiu, ralou o joelho, ele cresceu, foi um adolescente. Jesus foi como um homem, ele foi o Deus que veio em carne, e ele tinha amizade com essa família. E aqui no verso 3 nós vemos que aquele a quem Jesus amava estava doente. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não é porque você está passando, ou passa, ou passou, ou vai passar por uma situação difícil, uma situação que você não vê saída, não vê luz, não vê o que fazer, que você pode deixar de acreditar no amor de Deus por você. Jesus continua te amando, Deus continua te amando, você é amado, você é amada por Deus. A sua família é muito importante para Jesus, amém? Tudo bem? Você é amado por Deus, nós somos amados por Deus. Deus é imutável, Ele não muda, Ele continua amando a humanidade, Ele continua amando as pessoas, Ele continua amando cada um de nós, amém? No verso 4, ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, verso 5,
Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Olha só, Jesus amava essa família. Verso 6: quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Verso 9: e Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Naqueles tempos, em Israel, se media o tempo não como se mede hoje, mas se media do pôr do sol, do nascer do sol ao pôr do sol. Então por isso que Jesus fala que o dia tinha 12 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Quem anda na luz, o que é isso? O que isso quer dizer? Do que Jesus estava falando aqui? Jesus está passando por uma situação. Jesus sabia que ele estava para ser crucificado, mas sabia que não era aquele momento. Os seus discípulos estavam preocupados com Jesus, mas como eles não entendiam o que Jesus entendia já, eles ainda não tinham compreendido pelo que Jesus ia passar e quando Jesus ia passar, eles começam a questionar Jesus. As pessoas ali que eles querem te pegar, eles querem te linchar, o Senhor vai voltar para lá? E aí ele pega e aproveita, Jesus aproveita para ensinar um princípio para nós nesse momento. Ele fala: quem anda na luz não tropeça, quem anda de dia não tropeça. O que quer dizer andar de dia? Andar de dia quer dizer estar fazendo a vontade de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus. Se você anda de acordo com a vontade de Deus, Jesus está dizendo aqui, você está andando na luz. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então aquele que anda na palavra de Deus tem o seu caminho iluminado. Aquele que anda segundo a palavra de Deus não anda na escuridão, não anda em trevas, não tropeça. Ele vê toda a situação, ele vê toda a sua volta, o que está acontecendo, e a palavra de Deus diz que esse não tropeça. Quem anda na luz, quem anda de acordo com a vontade de Deus, não tropeça. Mas aquele que anda de noite, que anda na escuridão, esse não vê a luz do mundo. Então nós podemos andar sob a luz da proteção divina, debaixo da proteção divina, fazendo a vontade de Deus, atendendo às exigências do quando e do como essa vontade deve ser realizada. Isso quer dizer andar durante o dia. Ou nós podemos andar fora da vontade de Deus, desrespeitando, negligenciando os deveres, andando em pecado, ignorando a obra e a santidade de Deus. Isso equivale ao andar durante a noite. E aí uma reflexão para nós: como nós temos andado, como nós temos caminhado, qual tem sido a nossa escolha? Nós temos andado durante o dia ou nós temos andado durante a noite? Ora, aquele que anda de noite não demora a tropeçar, porquanto não tem luz em si mesmo, pois tal homem nada recebe do alto, não estando em comunhão com o Pai das luzes, e nem com o Filho de Deus, que é a luz do mundo. Então Deus, ele é o Pai das luzes, e o Filho de Deus é a luz do mundo. Aquele que anda com Deus, aquele que anda com o Filho de Deus, esse não tropeça, esse anda de dia. E isso é as escolhas que a gente faz a cada momento do nosso dia. Nós levantamos, nós acordamos, nós começamos a fazer escolha: eu vou escovar os dentes ou eu não vou escovar os dentes, e por aí vai, até a hora de dormir. Como nós temos vivido, quais têm sido as nossas escolhas? Amém, queridos? Tudo bem até aí? No verso 11,
no verso 11. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Verso 12. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará vivo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Verso 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Verso 15. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos. Vamos também nós para morrer com o mestre. 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Verso 23. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Olha só a situação que essa família que anda com Jesus, que conhece a Jesus, que tem amizade com Jesus, está passando. Marta vai de encontro a Jesus quando fica sabendo que Jesus havia chegado. Porém Maria fica lá na casa deles, velando o corpo do irmão. Ou melhor, fica lá na casa dela, né, triste. O irmão já havia sido enterrado, triste, recebendo as visitas. Porém, quando Marta diz para Jesus: se o Senhor tivesse aqui, Jesus, talvez isso não teria acontecido. Irmãos, quantas situações nós passamos diariamente, que nós pensamos: poxa vida, isso poderia não ter acontecido. Isso poderia não ter acontecido. Poxa vida, Deus poderia ter feito de outra forma isso. Deus poderia ter mudado essa situação. Mas se nós percebermos o que acontece antes, quando Jesus está falando com os discípulos: olha, mas não é essa morte, isso que aconteceu com Lázaro, não é para mais nada a não ser para a glória de Deus, a não ser para glorificar a Deus. E Maria está com o mesmo entendimento dos discípulos: olha, se o Senhor estivesse aqui. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo, ou melhor, Jesus sabe tudo o que está acontecendo. Jesus conhece as nossas vidas, coisas que nós não entendemos, coisas que nós não conhecemos. Jesus sabe, Jesus conhece, Jesus entende, Jesus compreende, Jesus vê, Jesus está por dentro do que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida. Jesus está sabendo de tudo o que está acontecendo, e Ele enxerga onde nós não conseguimos enxergar. E a Marta diz: olha, se o Senhor tivesse, talvez isso não teria acontecido. Mas Jesus diz para ela: olha, Ele irá ressurgir, o seu irmão irá ressurgir. Sabe o que Jesus está falando para ela? Vai acontecer um milagre, vai acontecer algo sobrenatural, vai acontecer o inesperado, algo além da sua imaginação, além da capacidade humana, vai acontecer. Sabe o que eu vejo aqui? Quem anda com Jesus experimenta milagres. Quem anda com Jesus experimenta milagres. Talvez você está aqui me olhando, talvez você já experimentou milagres, eu acredito que sim. Talvez você nunca experimentou milagre, ou talvez você não tenha notado
o milagre que você já experimentou. Mas quem anda com Jesus, experimenta o sobrenatural. Experimenta algo que o homem ou a mulher não consegue fazer, que só Deus consegue fazer. Queridos, nós fomos evangelizar no dia de finados, lá no cemitério. A equipe de evangelista na igreja, e nós chegamos lá às 7 horas da manhã, e começamos a pregar o evangelho, através da pregação com megafone, através de folhetinho, através de abordagem. Nós fizemos uma pesquisa com 12 perguntas, para começar a falar da palavra de Deus para as pessoas ali. E num determinado momento, eu havia levado o megafone para pregar com o megafone. Terminei a pregação, sentei um pouquinho no banco ali do velório, para dar uma descansada, enquanto os outros irmãos estavam lá. E depois eu levantei e fui ajudar os irmãos, fui estar com eles, perguntar como é que estava, se estava dando certo, se estava tendo boa aceitação. E de repente eu comecei a ver nas pessoas como alvo. Olhei para alguém e falei assim: ó, tudo bem e tal, quero te apresentar, com um folhetinho, quero te apresentar aqui algo e tal. Aí eu olhei bem para o olho da pessoa e falei: ó, você já era crente já, né? E a pessoa falou: eu com 15 anos de igreja. Eu falei: então, tá vendo? Deus te conhece, Deus te ama, Ele quer que você volte. Ou seja, sobrenatural. Eu não sabia de nada, eu não tenho essa capacidade. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós andamos com Ele, Ele tem essa capacidade de nos fazer experimentar o sobrenatural, de enxergar o sobrenatural, de fazer coisas que o homem não consegue fazer. E nós fomos fazendo isso, e os outros irmãos tiveram várias experiências ali. Pessoas choravam, pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu falar o nome, não nos conhece também, mas Deus mostrar o coração da pessoa, e você começar a conversar com a pessoa, e ir lá naquele lugar onde ninguém está vendo, ninguém sabe, e a pessoa começa a chorar, e ela se abre. Enfim, quem anda com Jesus experimenta milagre. Se você ainda não está experimentando milagre, você tem que rever algumas coisas na sua vida, porque isso está aberto para toda a igreja, todo aquele que crê em Jesus. A Bíblia disse: estes sinais seguirão eles, estes sinais seguirão os que creem. O quê? Colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios. Os sinais seguirão aqueles que creem. Essa família andava com Jesus, passaram por dificuldades, estavam passando por uma situação extrema, uma situação de morte, de luto, estavam passando por luto, uma perda, alguém provavelmente novo, da idade de Jesus. Jesus termina o ministério aqui na terra por volta de 33 anos, certamente Lázaro tinha a mesma idade. E aquelas irmãs, aquela família de luto, sofrendo, e dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Nos dias de hoje, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos mudar as situações, se usarmos o que Jesus deixou para nós, a palavra dEle. O Espírito Santo habita dentro de nós, amém? Aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo. Nós temos o poder de mudar a situação. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. O poder é de Deus, Ele é infinito, Ele pode fazer além do que a gente pensa, mas a ação dEle vai ser através de mim e de você. Sabe aquela situação lá na sua casa? Profetiza, ora, faz um jejum, declara, creia, se apegue na fé, creia em Jesus, profetize, permaneça. Não está acontecendo, permanece. Não estou vendo nada, permanece. A coisa piorou, permanece, porque a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é fiel, Deus não muda, e o poder dEle age através de mim e de você.
Efésios 3:20. É através de nós. Tem situações nas nossas vidas que Deus está esperando só a nossa atitude para que as coisas se resolvam, para que as coisas voltem ao seu lugar. Então Marta diz isso: se o Senhor estivesse aqui. Então quem anda com Jesus, ele diz, né? Seu irmão vai ressurgir. Quem anda com Jesus vai experimentar milagres. Verso 24, vamos lá. Ao que Marta respondeu, olha só como que Marta não estava entendendo. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. 25, então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele pergunta para ela: você acredita nisto? Queridos, Jesus fala agora do maior milagre que existe, que é o milagre da salvação. Nesse contexto, Jesus estava falando de um milagre que eles iriam experimentar ali, que aquele povo, aquela comunidade, aquele bairro, aquela cidade iria experimentar algo como nunca jamais visto. Eles iam experimentar. Mas Jesus também ensina a Marta que Ele era a própria ressurreição, que aquele que anda com Jesus vai experimentar a vida eterna, que ainda que passe por momento de luto, que ainda que passe por situações difíceis, o maior milagre é a salvação da alma. Jesus veio para destruir o inimigo de nossas almas. Por que tem tanta fome no mundo? Por que as crianças da África passam fome? Por que tem tanta maldade? Isso é consequência do que o homem fez, é consequência do pecado do homem. Olha só, voltamos no capítulo 3 de Efésios, verso 20. O poder de Deus opera em nós. Ele deu a oportunidade, o privilégio para nós agirmos e ajudar as pessoas que têm necessidade, ajudar os aflitos, ajudar aqueles que precisam. Mas a consequência de toda essa maldade é por culpa do próprio homem. Quando Jesus fala aqui que Ele é a ressurreição e a vida, quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele está falando do maior milagre que nós podemos experimentar, que é a salvação da nossa alma. Quem nasce duas vezes, morre só uma vez. Mas quem nasce só uma vez, morre duas vezes. Jesus fala na sua palavra, em João 3, ele fala para Nicodemos, um mestre da lei, ele fala assim, que o homem não pode herdar o reino de Deus, se não nascer de novo. E o Nicodemos pergunta, mas como assim? Pode o homem adulto voltar à barriga da mãe e nascer de novo? Mas Jesus fala, não. Nascer do Espírito. Nascer para uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, uma consciência cristã, que segue a Jesus, que anda com Jesus, que aquilo que fazia quando não conhecia Jesus, agora não faz mais, agora caminha com Jesus, anda na luz, faz da palavra de Deus a luz para os seus caminhos. Vocês estão entendendo, gente? Tudo bem? Então o maior milagre, a maior experiência que o ser humano pode passar, é a experiência da salvação, do novo nascimento. Está disponível para todos nós. Volto lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, qualquer pessoa pode herdar a vida eterna. Ela só precisa crer em Jesus. Ela só precisa crer em Jesus. Vamos lá. Vamos continuar.
27, verso 27. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, ou seja, o ungido, o escolhido, o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Verso 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quem anda com Jesus é chamado pelo nome. Jesus sabe o seu nome. A palavra de Deus aqui diz que ele chamou ela em particular para conversar com ela. Jesus sabe o seu nome. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus conhece, Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Mesmo com as quedas, né, diariamente que a gente tem, né? Todo dia cai um montão de cabelo, né? Eu que o diga. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Queridos, Deus conhece você. Deus te chama pelo nome. Deus não te chama na multidão. Deus não te trata na massa. Deus te trata no individual. Ele conhece você. Ele sabe o seu nome. Ele conhece exatamente o que você sente, o que você pensa. Deus te chama pelo nome. Vamos continuar. Verso 29. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair correndo, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. E perguntou, verso 34, onde vocês o puseram? Onde vocês colocaram o meu amigo? E eles responderam: Senhor, venha ver. E eles levaram Jesus ao túmulo. E no verso 35, a Bíblia diz: Jesus chorou. Queridos, Jesus chora junto com a gente. Jesus vê a situação na nossa casa, vê a gente chorando, vê a gente triste, vê a gente preocupado, Ele chora com a gente. Jesus estava vendo a situação daquela família que andava com Ele, que conhecia Ele, que estava aprendendo, que havia contribuído com Ele, que havia cooperado com a obra. Ele se compadece, Ele chora junto com aquelas pessoas, Ele se comove com a situação, Ele se comove com a situação, Ele se comove com a situação humana no geral. Que o homem é pó, cheio de pecado, está condenado a morrer a morte eterna. Ele se comove com isso. Ele entende o plano de Deus, ele entende a necessidade de ter um Salvador, de haver um Salvador para livrar a humanidade do inferno eterno, da condenação eterna. Ele se comove com isso. Gente, por favor, Jesus se comove com as nossas dores. Jesus se comove com o nosso sofrimento. Jesus não está aquém. Queridos, eu pregava lá no cemitério, e Deus me deu essa palavra para eu pregar. E eu dizia: você que está de luto, Jesus se entristece com você. Jesus chora com você, Ele te compreende. A palavra de Deus diz em Salmo 103, no verso 9, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Você tem noção disso? Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe, irmão Valdecir, que amanhã nós vamos levantar querendo fazer tudo certinho, mas que nós vamos falhar, que nós vamos pecar, porque Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos limitados. Jesus chorou por isso, meus irmãos. Jesus te conhece, sabe das suas limitações, sabe dos maus pensamentos que a gente tem.
E o salmista Davi, ele fala: o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos poeira, sabe que nós somos barro, sabe que quando for embora o fôlego de vida, nós vamos voltar para o pó. Jesus chora com aquela família, Jesus chora pela dificuldade que eles estavam passando, apesar de saber que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Ele tinha acabado de dizer isso, mas apesar de saber disso, ele se comove com a tristeza daquele povo. Quantos amigos de Jesus não devia ter ali, além de Lázaro, além daquela família? Quem chora com alguém que perdeu alguém, geralmente é quem? São os familiares e os amigos próximos. Fazia parte do círculo de amizade de Jesus. Querido, sabe o que eu quero te falar nessa noite? Que Jesus chora junto com você, que você pode se jogar nos pés de Jesus, como Maria fez, e chorar aos pés dele, e mostrar o seu sofrimento, e clamar por ele, que ele vai estar ali com você, chorando com você, pronto para te ajudar, pronto para te receber. Ele entende o seu sofrimento, ele sabe o que a gente passa. Queridos, nós fomos, de sexta-feira é minha folga, de sexta-feira eu, Damares e a Esther, nós folgamos. A gente, no final de semana, né, é a correria, tem cultos, enfim, né, o nosso dia de folga é na sexta-feira. Na sexta-feira nós fomos naquele jardim que tem ali no Vila das Flores, aquele jardim novo que fizeram ali em frente, aquele condomínio que estão fazendo, no Vila das Flores. E a primeira vez que nós fomos ali, nós chegamos lá e a Esther começou a brincar, e corre para lá e corre para cá. Daqui a pouco chegou mais duas famílias com crianças e começaram a brincar. E eu conheci o rapaz que chegou, eu fui, cumprimentei ele, e ele começou a contar uma situação. A irmã pegou Covid, com 5 dias morreu. Eles tinham adotado 3 crianças, fazia 1 ano e 8 meses. O casal tinha adotado 3 crianças, que eram órfãos, fazia 1 ano e 8 meses. Ele disse que o cunhado surtou, que o cunhado não quer saber falar de Deus, não quer saber a respeito de fé, virou ateu. Diz que até colocou uma figurinha, uma bandeirinha no perfil das redes sociais dele, dizendo que é ateu. Sabe o que eu disse para aquele rapaz? O nome dele é Marquinhos. Eu falei: Marquinhos, meu irmão, Deus entende ele, Deus compreende a dor dele, porque na cabeça dele, na nossa, eu acabei de adotar 3 crianças, eu e minha esposa, estamos fazendo o maior bem, não é verdade? Estamos fazendo bem, estamos ajudando, estamos fazendo uma boa ação. A minha esposa morre. Que Deus que é esse? Sabe o que é mais lindo nisso tudo? Deus entende aquele rapaz, e Deus não condena. Deus não condena. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se nós abrirmos a palavra de Deus, João 3,16, 3,17, 18, Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar. A Bíblia fala assim, que aquele que não crê já está condenado. Deus não condena o homem, Jesus não condena o homem, é aquele que não crê que se autocondena. Por isso, queridos, Deus entende. Eu falei para aquele rapaz, Deus compreende, cara. Quem é que pode explicar alguma coisa para um marido viúvo desse? Quem é que pode explicar? Eu falei para aquele rapaz, Deus entende a situação, Deus compreende. E o que nós precisamos fazer é orar por ele, para que no tempo com o tempo ele seja curado, que com o tempo ele abra o coração e volte a crer em Jesus. Os planos de Deus são mais altos que os nossos, diz a palavra do Senhor. Os pensamentos de Deus vão além. Vão além. Jesus chora com você, meu irmão e minha irmã. Jesus sabe do que você passa. Jesus veio como homem para entender, e ele entendeu, ele viveu
tudo que a gente passa, Ele sofreu. A Bíblia fala que Ele sofreu as mesmas tentações, as mesmas coisas Ele sofreu, porém, Ele não errou em nada. Essa é a diferença do nosso Senhor. Ele não errou em nada, Ele foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi santo, perfeito, irrepreensível. Por isso Deus aceitou o sacrifício de Jesus, o sangue derramado de Jesus, porque Ele foi perfeito, mas Ele viveu nessa carne, Ele sofreu nessa carne, e Ele chora com a gente. Por isso você pode chorar nos pés de Jesus, você pode ficar bravo com Deus às vezes, você pode. Deus te entende, Deus te compreende. Ele não é alguém que está longe e não quer saber de nada, não. Ele nos entende. Jesus é pessoal, Jesus é individual, ele veio como homem, Ele entende a humanidade, Ele criou a humanidade, Ele é Deus, Ele te entende. E Ele chorou com essa família, Ele chorou com esses amigos. Verso 36, então os judeus disseram: vejam o quanto Ele o amava. Vejam. Verso 37, mas alguns disseram: será que Ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Dependendo da situação, queridos, você vai encontrar pessoas que vão duvidar ainda de Jesus, que vão duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer. Talvez nós mesmos, às vezes, duvidamos, mesmo experimentando milagres, mesmo tendo experiências com Deus, mesmo tendo o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mesmo assim, pode haver situações em que nós iremos duvidar. Setas são lançadas na nossa mente todos os dias, dizendo que é mentira, dizendo para desistir, dizendo que não vai valer a pena, todos os dias. Mas em Efésios 6, capítulo 6, verso 16, fala que nós devemos embraçar, pegar o escudo da fé, diante dos dardos inflamados do maligno, essas setas, essas flechas inflamadas, que o diabo joga na nossa mente, para minar a nossa fé, para destruir a nossa fé. Paulo fala em Efésios 6,16, levante o escudo da fé, levante o escudo da fé, continue crendo, não aceite a incredulidade, não aceite a dúvida, traga à memória a palavra de Deus, traga à memória aquilo que te dá esperança. Lamentações 3, traga à memória aquilo que te dá esperança, levanta o escudo da fé, vai acontecer, meu Deus é fiel, Ele não mudou, milagres acontecem, eu vou continuar crendo, para apagar esses dardos inflamados. Em João 5,44, diz assim: como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros, e não procuram a glória que vem do Deus único? Queridos, às vezes nós não conseguimos crer, sabe por quê? Porque nós estamos mais preocupados com as pessoas ao nosso redor. E se a pessoa falar que eu estou doido, se a pessoa falar que eu estou maluco, se as pessoas me disserem que, nossa, você está muito fanático, e se as pessoas começarem a falar que, nossa, né, não precisa tanto, Jesus é surdo, você acha que Deus é surdo? Muitas vezes nós não conseguimos crer, porque nós estamos mais preocupados com a glória das pessoas à nossa volta, e aí nós nos tornamos religiosos,
Nossa, você viu aquela pessoa? Nossa, olha só, né? Olha, do que preocupado com a glória que vem de Deus. Nós temos que nos preocupar com a glória, nós temos que preocupar com a honra que vem de Deus. Nós temos que nos preocupar com a palavra de Deus, com aquilo que Deus vai se agradar. Houve uma perseguição nos tempos da igreja de Atos, onde disseram para os discípulos parar de pregar, senão eles iam ser presos. Sabe o que eles falaram? Mais vale a pena agradar a Deus do que agradar aos homens. E eles continuaram pregando. Sabe o que aconteceu? Eles foram livrados. Não foram, eles foram presos. Apanharam, mas Deus foi glorificado. Mas depois disso, sabe o que aconteceu? A cadeia abriu sozinha, houve um terremoto, abriu sozinha, um anjo abriu a cela e deixou o caminho livre para eles ir embora. Porque eles conseguiram crer, porque buscaram a glória de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos crer, porque nós nos preocupamos mais com quem está à nossa volta. Então a seta de dúvida, a seta de incredulidade, nós devemos levantar o escudo da fé, continuar crendo, continuar acreditando. Vai lá no verso 40 agora. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Se é isso mesmo, isso, verso 40. Marta diz isso para Jesus: Senhor, já cheira mal porque está morto há 4 dias. Poxa vida, o meu Deus não pode ressuscitar um morto de 4 dias. O meu Deus, ele tem um limite. Ele só ressuscita de 3 dias e meio para trás. Não, Jesus responde para Marta, verso 40. Jesus respondeu: eu não disse a você, se cresce, veria a glória de Deus? Queridos, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Lembra de Efésios 3:20? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Esse é o poder de Deus que opera em nós. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Deus é poderoso, Deus é soberano. Ele traz à existência aquilo que não existe. Devemos continuar crendo, devemos perseverar na fé, devemos crer. E a Bíblia diz, Jesus disse para Marta: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Querido, qual é a glória de Deus que você precisa ver na sua vida? O que seria para você hoje a glória de Deus? O que seria para você hoje continuar crendo, permanecer crendo para ver a glória de Deus? Continue crendo, permaneça crendo, persevere, continue, vá até o fim, declare a palavra, ore, busque, congregue, louve ao Senhor, adore o Senhor. O milagre vai acontecer, você vai ver a glória de Deus, você vai ver os sinais de Deus. Os sinais seguirão aqueles que creem. Queridos, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é verdadeira. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Verso 41. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Olha o que Jesus sabia. Jesus sabia que o Pai sempre o ouvia. Jesus sempre nos ouve. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido, verso 44, aquele que tinha morrido, saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço, como uma múmia. Então Jesus lhes ordenou:
desamarrem-no e deixem que ele vá. Irmãos, Jesus ressuscita aquilo que já cheirava mal. Jesus traz a vida. Sabe o que significa ressuscitar? Aquilo que havia suscitado, aquilo que havia aparecido, né? Então vamos separar aqui: ressuscitar. O é de algo que já havia suscitado. A palavra suscitar quer dizer aquilo que aparece, alguém que pode fazer com que algo nasça, com que algo venha à tona, com que algo surja. Então Lázaro havia surgido para a vida e havia morrido. Aí Jesus vai lá e ressuscita, traz ele de volta à vida. Queridos, o que está cheirando mal na sua vida, o que precisa vir de volta, o que precisa ser suscitado, o que precisa aparecer, Jesus tem poder para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Lázaro foi ressuscitado. Nessa noite eu quero que você saia daqui com essa mentalidade, crendo que Jesus pode trazer de volta aquilo que foi destruído, a esperança que foi destruída, os sonhos que foram destruídos, os planos que foram destruídos. Jesus é poderoso para trazer isso de volta. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé então, para a gente orar e para a gente terminar. Glória a Deus. Aquela família que andava com Jesus passou por doença. Aquela família que colaborava com a obra passou por dificuldades. Aquela família que cresceu com Jesus, que conhecia Jesus desde o berço, passou por tribulações. Aquela família que andava, que tinha amizade com Jesus, que convivia com Jesus, passou pelo luto, mas eles também passaram por milagres, eles também experimentaram o sobrenatural, eles também experimentaram a salvação, a ressurreição. O Jesus, aquele Jesus que está escrito aqui, é o mesmo Jesus que a Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reunirem no nome dele, ali ele vai estar. Meus irmãos, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Não é porque o pastor está falando, é porque a palavra de Deus diz, é porque ele é fiel, é porque ele é real, é porque ele é verdadeiro, é porque ele ama a cada um de nós. Aleluia, Deus. É esse Jesus. É a respeito da ressurreição dos mortos, Nancy. É a respeito do Jesus que vai nos trazer de volta com ele, ainda que morramos, ele vai nos fazer ressuscitar, ele vai nos trazer a vida e vai nos dar vida eterna. É por esse Jesus que nós deixamos de andar na escuridão, que nós deixamos de andar de noite e começamos a andar de dia, e começamos a ter a sua palavra como luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, essa é a noite que algo pode acontecer na sua vida. Não porque eu estou falando, mas porque é assim que Deus se move, é assim que Deus age. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então eu te convido, feche o seu olho, vamos orar. Curva a sua cabeça, vamos adorar a Deus, vamos orar, vamos colocar diante dele aquilo que precisa ser ressuscitado nessa noite. A esperança, a fé, a confiança. Vamos colocar diante de Deus o trauma que tenta nos paralisar. Qual é o trauma que tenta te parar? Qual é o trauma que você viveu, que tenta fazer você desistir? Até hoje tem um trauma que tenta te paralisar. É noite de colocar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, tira a pedra, acaba com isso, acaba com o luto, acaba com o sofrimento. É noite, meu irmão, porque Deus está aqui, porque Jesus está aqui.
e Ele vive, e Ele é real. Ele é a fonte de vida, Aleluia. Ele é o pão da vida, Ele é o Filho de Deus, Ele é o escolhido, Ele é o Messias. A Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Deus. Que se ouça nas regiões celestiais, que se veja no mundo espiritual, que a igreja de Jesus está adorando, está colocando a sua confiança nele. Aleluia. Adore o Senhor. Oh, glória a Deus. Eu sei Glória a Deus. que sempre estás comigo. Coloque diante dele, meu querido, minha querida. Você não está aqui à toa. Não é mais uma noite apenas, mas é a noite do milagre. É a noite do seu milagre. Que nada Experimente, acontece experimente. sem a tua Coloque Deus à prova. vontade. Coloque Deus à prova, como diz em Malaquias 3:10. Mas preciso Prove, faça a prova de Deus. aprender a Faça como confiar Gideão. Faça a em prova de ti. Deus. Peça um sinal Mas para Ele. preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Deus vivo. Todas as coisas cooperam Deus para o vivo. bem. Deus vivo. Responde daqueles orações. que te Responde orações. amam. Responde orações, Senhor. Dá sinais. Eu libero sinais. Eu libero sinais sobre a tua igreja. Eu libero sinais. Respostas. Eu libero respostas. Em nome de Jesus. Eu libero confirmação no coração. Aquilo que não foi falado para ninguém. Aquilo que ninguém sabe. Toca agora, Senhor. Fala agora com teu filho, com a tua filha. Fala agora com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daqueles que te amam. Oh, aleluia. Pai, eu libero fé, eu libero fé. Eu libero fé sobre os meus irmãos. Ó Deus, eu libero fé, ousadia, coragem para permanecer, para continuar crendo, Senhor, para não esmorecer, mas para perseverar e ver a glória do Senhor. Também e sei desfrutar do sobrenatural. que nada acontece Na tua glória. sem a tua vontade. Na tua glória, Deus. Aleluia. Mas preciso aprender a confiar em Confia ti. nele. Mas preciso Confia aprender nele. a descansar Se lance. em ti. Se lance nos braços do Tu Senhor. és meu Senhor. Se lance nos braços do Senhor. Todas as Aleluia. coisas cooperam Oh, para Jesus. o bem. Toca no coração daqueles que te de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Testifica, Senhor, abre os olhos, abre os ouvidos, Senhor, mostra, Senhor, toca, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a sua manifestação, nessa noite seja sentida, em nome de Jesus. Toda incredulidade, toda dúvida seja dissipada agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toda dúvida, toda incredulidade, toda seta mentirosa, toda seta falsa, seja dissipada agora, seja destruída agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Levante suas mãos, queridos. Meu Salvador, levante suas mãos. Meu resgatador. Oh, Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, oh Rabadash, livraste oh Rabacai, eu sou nosso Salvador Jesus. Eu profetizo maridos aqui se convertendo. Eu profetizo maridos que ainda não creem no Senhor, que ainda não se converteram, vão se converter. Em nome
nome de Jesus, em breve, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Esposas, eu profetizo, se convertendo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Todo tampão nos ouvidos, toda escama nos olhos sendo dissipado em nome de Jesus. Toda obstrução, tudo aquilo que impede a fé sendo dissipada em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Oh Jesus,